Olá, gente! Para encerrarmos essa parte inicial de fisiologia vegetal com vocês, de transpiração, movimentos estomáticos e transporte de seiva. Xilema e hoje floema com vocês. Principal tecido condutor de alimento do vegetal, o floema, que está relacionado ao transporte da seiva elaborada. Xilema transporta a seiva bruta, floema transporta a seiva elaborada. Algumas características especiais aqui. Gente, o floema é uma estrutura formada através de células que são os elementos crivados, tá? Ele tem as células dos elementos crivados e é formada de um protoplasma vivo. Enquanto a estrutura do xilema, você lembra, é formado de células mortas, o xilema é formado de células, o floema é formado de células vivas. Xilema formado de células mortas, floema formado de células vivas. Como que ele vai ser constituído então? Vasos liberianos, né, que são a estrutura dos elementos de vaso aí presente, esses vasos liberianos. Entre esses vasos existe o que chamamos de placas crivadas, que são orifícios por onde vai ocorrer a passagem da seiva elaborada, oriundos a partir do desenvolvimento da estrutura da célula vegetal. Então a estrutura do floema, ele tem as células companheiras, as placas crivadas e os vasos liberianos. Esses são os componentes da estrutura do floema, responsável, o floema, pelo transporte da seiva elaborada, glicose, água e glicose, o açúcar, que é produzido através do processo da fotossíntese. Qual é o sentido da condução da seiva elaborada? Folhas para as demais partes do vegetal. Enquanto a seiva bruta vem da raiz até as folhas, a seiva elaborada vem das folhas para as outras partes do vegetal. Como que a gente explica a passagem da seiva elaborada das folhas para as demais partes do vegetal? A explicação que nós temos para isso é o modelo físico de Mush, pressão positiva da seiva. Então nós vamos ter um local onde nós vamos ter a produção da glicose, fazendo com que esta célula fique muito túrgida por ganho de água. Como existem orifícios na passagem da célula, como ela está com a pressão muito alta no seu interior, a passagem, portanto, da água através desses orifícios, e quando a água passa através desses orifícios, das placas crivadas, a seiva com a glicose passa junto, por força de pressão. Do local de maior pressão, célula muito túrgida, para um local onde a pressão interna da célula é menor, através desses poros por onde a água passa, levando junto a glicose. Vamos ver? Olha lá. Então a seiva bruta, ela sobe pelo xilema, através, portanto, absorvida lá nas raízes até chegar à folha. Lá na folha, nós vamos ter o processo da fotossíntese, produção de glicose. Essa glicose vai passando de uma célula para outra por força de pressão. Aonde eu tenho mais glicose, a célula vai estar mais túrgida. E a água passa do local onde a pressão está muito alta, ela passa para um local de menor pressão, levando junto consigo as moléculas de glicose. Então as moléculas de glicose vão passando de uma célula para outra por força de pressão. Então sempre na folha eu tenho uma pressão maior, a célula está mais túrgida, porque é lá que é produzido glicose, e ela vai passando através de uma célula para outra, junto com a água, através das placas crivadas, até chegar no órgão de consumo dessa estrutura, que pode ser a raiz, pode ser o caule, pode ser um fruto que vai ficar cheio de glicose através da passagem dessa pelo floema. Tudo bem até aqui? Então, como que os vasos se localizam? O xilema sempre por dentro, o floema sempre por fora. O que faz a ascensão da seiva bruta? A chamada teoria de Dickson. O que faz a ascensão da seiva, a passagem da seiva elaborada das folhas para as demais partes do vegetal? A hipótese de Mush, onde a célula túrgida, pela maior pressão, faz com que a água passe para locais de menor pressão, levando junto consigo a glicose. Xilema sempre por dentro, floema sempre por fora. E aí entra uma questão especial. Gente, se nós pegarmos um vegetal, e isso muitas vezes vocês ouvem por aí, e tirarmos um anel da casca desse caule, o que ocorre com o vegetal?
A seiva elaborada não consegue mais chegar até a raiz. Ela é produzida nas folhas, mas como eu tirei esse anel, eu tirei o floema, a seiva elaborada, a seiva bruta sobe, mas a elaborada não consegue descer. Isso faz com que, portanto, eu tenha uma interrupção no fluxo de seiva e as raízes do vegetal acabam não conseguindo mais ter substâncias nutritivas e morrem. Então eu tenho um acúmulo de seiva elaborada na parte superior e a seiva elaborada não chega até as raízes, o que leva o vegetal à morte por essa estrutura chamada cintamento ou anelamento de Malpighi, que é um mecanismo que eventualmente vocês escutam e ouvem por aí, que acaba levando o vegetal à morte, a retirada desse anel da casca do vegetal, onde eu tenho o floema mais externo. Tiramos esse anel, tiramos o floema, a seiva elaborada não consegue chegar até as raízes e aí acabamos tendo a morte do vegetal. É isso, gente. Essa parte, portanto, de condução de seiva vegetal para vocês.